Duas lições são importantes para se ensinar a um filho. A primeira é dominar a sua raiva, ter paciência e não ser violento. A segunda é controle da vaidade. Não adianta nada uma pessoa ser boa, mas querer ostentar, querer aparecer. Hoje eu quero ensinar para vocês um detalhe muito importante, que é o de não usar o santo nome em vão. Qual é o significado de você usar o santo nome em vão e o que isso tem a ver com a lei da atração? Hoje o que eu vou ensinar para vocês é extremamente importante e é conhecido por todos os mestres que eu já estudei. Eu não vou ficar falando sobre o papo da física quântica, a parte da ciência, porque isso, se você quiser, você vai fazer a sua pesquisa, vai achar tudo o documentário Quem Somos Nós. O que eu estou passando para vocês é tudo aquilo que eu já estudei e estou condensando aqui para você começar a entender o que funciona realmente e por que algumas pessoas não conseguem atrair aquilo que querem. Por que algumas pessoas não conseguem ter o nível de magnetismo que precisam ter. Não usar o santo nome em vão. Tudo aquilo que você coloca à sua mente, aquilo se desenvolve. A gente já conversou aqui no canal sobre isso. Ou seja, todo pensamento que você direciona esse pensamento a um ponto, a um local, quando você concentra e foca, aquilo tende a ser manipulado por sua consciência. Isso é um fato, já foi provado cientificamente, não é crendice. O que eu quero falar para vocês hoje é o que a gente deixa para pedir para Deus. O que você deve pedir para Deus? Qual o ponto mais importante da sua vida você deve solicitar a Deus? Será que temos que a qualquer momento, qualquer segundo, acionar Deus e colocar Deus em tudo? Talvez sim, mas não da maneira que você sabe ou que te falaram. Nós temos que compreender que acionar Deus é um acionamento totalmente diferente. É um acionamento de, vamos dizer assim, de relevância. Ou seja, na sua maior alegria, naquele momento de maior tristeza, você coloca Deus naquele momento. No cotidiano, você tem a obrigação de respeitar a força, respeitar o poder. Ou seja, na maioria das vezes o homem, quando ele é materialista, ele é arrogante diante dos problemas da vida. Ou seja, ele basicamente acha que dá conta, sozinho. Ele não entende que existem forças que, mesmo que inconsciente, o auxiliando, o ajudando. No fundo, ele quer colocar os desejos tais como carro, casa, apartamento, etc., na mão de Deus. Mas isso, Deus estabeleceu leis. Eu tenho trabalhado com vocês aqui a questão das leis, da importância de você conhecer a lei do treinamento, a lei vibratória, a lei do magnetismo, essa lei da atração que tanto falam. Na verdade é só uma palavra e que envolve todo um conhecimento. Dá para viver isso no dia a dia? Eu acredito que sim. Eu acredito que seja possível no cotidiano. Uma dona de casa que está ali, que não sabe como mudar sua vida, aquele operário que está no chão de fábrica, como diria o ditado, tem condições de mudar sua vida. Qualquer pessoa. E o primeiro passo não está fora, está dentro. Soa como um clichê, eu sei, você já ouviu esse papo, né? E talvez para você seja um papo de araque. Mas o mudar internamente, ele vem já de início, na letra A dos nossos conhecimentos, não acionar Deus em vão. Existe uma filosofia por trás disso. Por que os grandes mestres, o Mestre Jesus, não usei o nome de Deus em vão, né? Satanás diz a ele, salte dessa montanha e que os anjos virão lhe salvar, né? E aí é muito claro que ele não vai tentar Deus. Por quais motivos? Por vários que você mesmo já pode imaginar o porquê. Agora, você aciona Deus em vão ou também você não aciona Deus nos momentos mais difíceis? Por que eu estou falando isso? Na verdade, você pode estranhar esse papo e achar que eu estou pregando religião. Eu não prego religião. Eu acho que o homem, ele nasceu para ser livre e ele tem uma constituição espiritual natural. Ele tem uma vocação espiritual porque a casa dele
é o mundo espiritual. Estamos aqui de passagem. Só que no teatro, nesse movimento chamado vida, a brincadeira é a seguinte: você pode desenvolver e deve se desenvolver o máximo possível. Aqui está para você vivenciar coisas que um espírito não vive, tal como a morte. Tais como, por exemplo, você manifestar da pior maneira, porque aqui as coisas são pesadas para serem atraídas. Em outro plano não, as coisas são mais suaves, são leves, são mais transparentes. O que aqui é oculto, lá do outro lado é muito mais transparente. Mas quando nós falamos de atrair coisas, objetos, simpatia de pessoas, nós estamos falando, e eu quero falar para vocês uma imagem antiga, muito significativa para mim, que é, por exemplo, se você vê nos textos hindu, Shiva sentado numa pele de tigre e com a serpente enrolada no pescoço. Você sabe o que significa isso? Oi, passarinho, tudo bem? Deixa eu gravar o vídeo. Lei da atração. Você sabe o que significa essa imagem? Shiva estar meditando sobre a pele do tigre simboliza, sim, Deus acima do homem. O tigre seria a potência maior, a força maior, ou seja, a garra, o foco, a força, a máxima violência de um ataque, o poder territorial, supremacia entre os animais. O tigre, ele é o rei das florestas asiáticas, das florestas indianas, é o rei das florestas da Sibéria. Ou seja, esse animal poderoso que qualquer homem teme, qualquer homem gostaria de ter essa potência em si. E essa potência em si seria o nosso, vamos dizer assim, o nosso máximo aqui na Terra. Tudo que a gente conseguisse de máximo. Mas Deus medita sobre tudo isso, sobre toda essa nossa ilusão temporária. Essa que é a grande brincadeira. Não quer dizer que você não deva se desenvolver. Pelo contrário, você deve se desenvolver ao máximo, para que você também possa ser e ajudar todas as pessoas e planetas de forma consistente e real, não ilusória. Você sabia que existe ajuda ilusória? O que é ajuda ilusória? Seria mais ou menos assim. Às vezes a gente pratica porque a gente tem os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, normalmente um bêbado está num semáforo e ele para e pede uma moeda para você. Você sabe o que ele vai fazer? Ele vai comprar bebida alcoólica, o tal do corote, Não sei aonde você mora, o estado, como que se chama. Mas coloca aqui embaixo como se chama, a garrafinha de pinga pequena. Aqui no estado de São Paulo a gente chama corote. Ele vai lá comprar o corote. Tem dois pensamentos. Tem aquela pessoa que ajuda para se livrar daquela pessoa. E tem aquele que, sabendo que ele vai tomar pinga, mesmo assim dá o dinheiro para ele. Qual dessas duas pessoas, na sua opinião, está certa? Eu não vou dar nenhuma resposta, eu quero que você coloque a sua cabeça para pensar. Às vezes, na vida da gente, bate aquela angústia. Aquela coisa de não ter conseguido os objetivos, de não conseguir chegar aonde quer chegar. E você pensa assim, poxa vida, gostaria muito de ter chegado naquele local, de estar naquele local, mas não consegui, de ter aquela pessoa aqui próxima para conversar e não consigo. Eu queria acionar aquela pessoa mais importante para minha vida, mas como fazer isso? Como impressionar, causar uma boa impressão, ou ser aquela pessoa que vai desfrutar um pouco daquela conversa, daquele conhecimento que aquela pessoa tem. Tudo isso é um poder da atração, da sua transformação. Quando nós falamos de Deus, Deus estabeleceu leis. Por exemplo, se você não as compreende, é legal pedir a Deus compreensão. Por quê? Porque vai te abrir portas para que você faça e manipule. A lei do treinamento diz assim, que você deve treinar. Você deve acertar, você deve errar, você deve aprender com seus erros. E você deve aprender também com suas vitórias. É como o jovem, a gente hoje está adulto e está tendo que aprender e ver pessoas adultas à nossa volta, tendo que ter aulas de paciência, de dominar sua raiva,
E tem gente que está precisando de aulas para controlar a sua vaidade, o seu ego, o seu self, né? A sua autoimagem hoje nas redes sociais, né? A pessoa tira foto de si mesma naquele local, tipo, como confirmação de que está naquele local. É como eu falei, existe duas posições em tudo, né? Naquilo que você faz para os outros, se livrando de alguma coisa, ou você faz algo consciente, com manipulação, com alquimia. Você pode, dentro do mundo, fazer essa autoexposição. Mas meus alunos, as pessoas que me acompanham, eu oriento. Quer realmente fazer um trabalho correto? Faça do jeito que você sinta a manipulação das coisas. Ou seja, manipule como um alquimista, como uma pessoa de uma farmácia que pega e manipula as coisas. Então eu tiro uma foto, eu provoco. Eu tiro uma foto de alguma coisa, eu provoco. Quantas vezes viajando, né, a Luciana já viu, eu tiro foto de algum lugar e coloco no status do celular. A pessoa não tem como saber o que é que está acontecendo ali naquele momento. Mas quem já foi, quando é um lugar místico, misterioso, qualquer outro místico sabe reconhecer aquilo, sabe reconhecer aquele local. Então a pessoa fala assim, nossa, eu estou entendendo tudo o que se passa com aquela pessoa naquele local. Porque você é um alquimista. E aí você diz assim, você se contentaria em ser a pele do tigre onde Shiva, Deus, está meditando sobre você? Claro que sim. Não pense que para mim conseguir o que eu desejo, as minhas mais ousadas metas, vamos dizer assim, seja fácil. Mas eu já falei para vocês, pessoa bobinha não vai a lugar nenhum. Não adianta eu querer mentir para você. Não é papo de coaching, papo de igreja, de religião, de chorar emocionalmente. Você acha que aquelas pessoas que estão ali chorando, elas realmente estão sendo sinceras. Mas uma coisa elas também estão sendo. Naquele momento elas estão sendo inocentes. Estão vivenciando o arquétipo do inocente. Ela vai chorar, mas ela não vai trabalhar a raiz dos seus problemas interiores. Então não adianta também você pegar aquela pessoa e dar bons conselhos. Senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Não adianta, sabe por quê? Porque ela vai naquele momento chorar, vai se expor. E sabe o que ela vai fazer na próxima semana? Ela vai começar de novo uma vida mais leve, porque chorou no culto, lá. Mas dentro de uma semana, aquele estado de espírito passa. Por quê? Porque ela voltou à vida que ela tinha antes. Aquele estado de espírito poderia ser vívido e potente dentro dela? Poderia. Mas por que que não é? Por que que não acontece sempre? Porque nós voltamos a ser, no cotidiano, aquilo que a gente sempre é. Acorde diferente. Faça diferente. E amanhã, tente ser diferente de novo com mais perfeição. E tente ser diferente de novo com mais perfeição. Nós somos vítimas de programações mentais. Você sabe que a maior parte do não conseguir os seus objetivos não é porque você não consegue, não está difícil do lado de fora, mas sim as suas programações e barreiras internas. Se você se livrar dela, a vida flui com uma maior facilidade. Então, quando você tem esse conhecimento com você, você sabe que você tem frases, comportamentos que para você não são bons. Seria legal você começar a olhar e tirar esses comportamentos da sua vida. Fácil? Não é. Fácil nunca foi e nunca será. Entenda. Mas ainda assim, mesmo um grande tigre vira uma pele para que Deus se sente em cima. Ótimo. Pelo menos você chegou nesse nível de ser essa pele que Deus se senta em cima. E você não é aquele que Deus tem que ficar cuidando, olhando o tempo todo. Por quê? Porque só faz merda, só faz coisa errada. Ou seja, só está causando um impacto negativo na sua vida. Jesus foi muito sábio quando ele colocou lá no Pai Nosso: nos livre de nossas dívidas, porque são muitas.
A gente usa a energia que não é nossa. A gente fica pegando energia divina e usando desnecessariamente. Você não precisaria de tudo o que você faz, mas você mesmo assim insiste e faz. E aí você vai usando. Chega uma hora que chega a conta e você tem que pagar, né? Porque você não respeitou as forças divinas, a lei divina que rege tudo. Quando você respeita, você pode acionar Deus pedindo o perdão dessas dívidas. Por quê? Porque são muitas. Porque veja só, se você faz uma viagem, você já fez uma viagem de, sei lá, 100 km, 200 km, quando você para o carro, o que você olha na frente do carro? O que aconteceu? Tem um monte de inseto morto, grudado no vidro, no radiador do seu carro. Ali, um monte de inseto mortos. Se você não tivesse passado ali de carro, aquele inseto não teria morrido. Ele estava no seu trajeto natural, na sua vida natural e foi atingido por você. E aí, mas é só mosquitos, insetos. Sim, mas eu estou querendo mostrar que você manipula as coisas sem perceber. Que várias coisas acontecem que você faz que você não percebeu. Você mata sim, você consome carne de animais que foram mortos para você se alimentar. Existe uma condensação energética. E veja só, ninguém quer ser morto como aqueles animais que morrem no matadouro. Mas são animais, né? Não tem tanta consciência na sua cabeça, na minha e na de tanta gente. Certo ou errado, estou dizendo que a gente acumula energia. E tem um jeito de você tratar tudo isso. É direcionar esse teatro, essas forças da vida para, às vezes, melhorar coisas consistentes. Por exemplo, o que você pensa que pode realmente fazer para ajudar o planeta e as pessoas que estão aqui e deixar um legado? Ou seja, quando você for embora, aquilo continua por anos funcionando, né? Coisas reais e fortes. Pare para pensar um pouco nisso. Não é dar uma moeda para o cara para se livrar dele. Não é também pensando que tipo, olha, a vida é dura, vai lá e toma mesmo porque é difícil a vida e você não vai conseguir. Qual é a força, qual é a ajuda que você pode fazer naquele momento? Né? Você quer ajudar essas pessoas? Será que é o caso mesmo de ajudar pessoa por pessoa? Ou existem uma estrutura maior que rege tudo e que nela que você deve trabalhar? Que nela você deve perder seu tempo? Né? Quanto as pessoas ajudaram, por exemplo, vamos subir de nível, uma entidade que cuida de alcoólatras? Quantas pessoas já ajudou? Mandou uma caixa de leite, uma cesta básica? Veja, um dos grandes segredos que eu quero passar para vocês é que ajudar abre os portais da lei do magnetismo, da atração. Você fica diferente. Você manipula uma realidade maior quando você se torna maior por dentro. Então, acredito que eu tenha puxado um pouco agora o seu estado interior, para a gente continuar batendo nossos papos, mas era isso que eu queria passar. Ative uma ajuda consistente dentro de você. Quando você estiver preparado, enquanto você não estiver onde você quer estar, ajude a você a vencer esse acionamento divino na hora errada. Porque você tem que pular de nível. Quando você pula de nível, Deus olha com outros olhos e fala, opa, a experiência desse ser ficou mais rígida, ficou mais forte, ficou mais impactante, mais incisiva. E agora ele está ficando invicto, então eu posso prestar um pouco atenção nele. E se você evitar chamar Deus à toa, ele vai ficar mais ligado ainda. Por quê? Esse é o jeito de você pensar em Deus constantemente. Eu não vou incomodá-lo, mas quando eu pedir alguma coisa, eu sei que ele vai me ouvir. Até isso, você tem que ter a fé de que ele vai te ouvir. E por fim, isso é uma constante e você não vai nem precisar falar e as coisas vão acontecer. Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você.
Não se esqueça de deixar um comentário, de deixar o like. Você que me acompanha o trabalho mesmo até o final, faça isso. Às vezes compartilhe para alguma pessoa, né? Isso é muito importante porque o YouTube, infelizmente, ele é um robô e ele só entende quando há uma interação dos seus usuários com a pessoa. Então, a ideia é para a mensagem chegar a mais pessoas, mais corações poder ser tocado, ser incentivado a essa melhoria de vida. Pelo menos é isso que eu